Fala aí, pessoal. Para quem não acompanha de perto, às vezes o noticiário do Botafogo pode parecer inacreditável, mas nada mais me surpreende depois de 40 anos acompanhando o Clube da Estrela Solitária. Algumas notícias que saem nos principais portais parecem mais esquetes de programas de humor. Só que é mais um dia normal em General Severiano ou então no estádio Newton Santos, como tem sido desde que o clube se transformou numa SAF. O Botafogo, eu já falo isso aqui há um bom tempo, é o clube mais frágil emocionalmente do futebol brasileiro, quiçá mundial, porque eu não conheço todos os clubes do mundo, mas aqui no Brasil ninguém tem esse poder de agravar uma crise como o Botafogo. Quando a gente entra numa crise, a gente entra para valer. A gente quer ter a melhor crise do futebol. E o Botafogo, infelizmente, né, na maioria das vezes, obtém sucesso e consegue cavar um buraco do tamanho do mundo, né? E a gente numa situação que ainda dá para sonhar, né, matematicamente, no título brasileiro, mas teremos um clima muito ruim para esse jogo de domingo contra o Santos, um jogo que o Botafogo teoricamente é favorito, mas o Botafogo foi favorito, né, em vários jogos dessa sequência ruim e não conseguiu os 3 pontos. Mas é muito triste, né, quando você vê o presidente, o dono, na verdade, do clube, uma briga pública, né, no Twitter com a principal organizada do time. Eu acho que não existe nenhuma dúvida, né? Quem perde com isso é o Botafogo. Vou falar sobre isso no vídeo de hoje, e aí dos desdobramentos dessa confusão, dessa polêmica. Mas antes eu vou aqui fazer aquele pupurri chato pra caramba de ter que pedir o like, para vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações. Quem puder ajudar aí também tem um clube de membros, tem que fazer isso, né? Afinal, o YouTube ele só entende quando você tem esse engajamento, né? Você deixou o like, ele entrega para mais botafoguenses. Se você não deixou o like, ele vai achar que o conteúdo não é legal. Bom, deixa eu colocar aqui na tela. Primeiro, eu queria colocar um vídeo que ilustra muito bem esse momento do Botafogo. Vocês se lembram da série Acesso Total, e tem um trecho do Freeland que ele é muito feliz, né, ao descrever como funciona o Botafogo. Deixa eu colocar aqui o play. Só fica aqui quem acreditar nessa porra. A torcida não acredita, uma porrada de gente não acredita. Esse clube puxa pra baixo, uma porrada de coisa há décadas. Vamos virar essa porra. Vamos mostrar que dá. Certo? Perfeito. É um clube que puxa para baixo. Quando eu falo que o Botafogo é frágil emocionalmente, eu não me refiro a jogadores, a torcida, a direção, ao dono, especificamente. Eu tô falando de todo mundo. E óbvio que isso tem uma explicação, são anos sem títulos, né? Muita pancada que a gente tomou, várias humilhações. A gente, por natureza, né, é desconfiado com tudo e não acredita. A torcida não acredita mais. Lógico, não vou aqui dizer no 100%, mas assim, grande parte da torcida não acredita mais. Internamente, os caras também já não devem mais acreditar. Acho que pouca gente confia no Botafogo, e é impressionante como a gente tem esse poder de agravar crises e de puxar para baixo. Um clube muito negativo. Na primeira situação adversa, a gente se entrega. Porque ainda tem chance. O pior de tudo é que ainda dá. O Botafogo tem condições de ganhar do Santos, do Curitiba e do Cruzeiro e ir para a última rodada com possibilidade de ser campeão brasileiro. Mas enquanto os rivais, que estão até atrás da gente, são mais otimistas, e a gente entende, né, um monte de coisa, uma série de fatores aí envolvidos nisso, mas enquanto o rival que está atrás da gente acredita que vai ganhar, acredita não, tem certeza que vai ganhar, a gente tem a certeza que vai perder. É uma mudança de cultura que tem que ser alterada, modificada, apagada urgentemente. O título serviria para isso acontecer, mas está cada vez mais difícil. Se bobear,
impossível. Mas vamos lá, vamos colocar aqui na tela como é que começou essa confusão. A Fúria postou no Twitter esse seguinte comunicado: a Fúria Jovem do Botafogo exige o afastamento imediato de jogadores frouxos e omissos que não representam a nossa vontade de ser campeões. Eduardo, de Plácido, Marlon Freitas e Cuesta compõem um elenco sem sangue, trazendo enorme frustração nessa reta final do campeonato. Acho que se parasse por aí, tranquilo. Faz parte do jogo. Você concorda ou discorda? Eu particularmente discordo. Acho que não é cancelando o jogador, pedindo afastamento, que as coisas vão mudar. Até porque alguns dos jogadores citados aí, eu ainda confio, ainda acredito numa mudança, né, numa melhora, porque não são ruins. O Eduardo, me desculpe, está vivendo um momento ruim, de repente pode até ir para o banco de reservas, não tem problema nenhum, mas ser afastado, né, o Cuesta também não está vivendo um momento legal, mas o ano passado, para mim, foi o melhor jogador do Botafogo na temporada e vinha fazendo uma boa temporada de 2023 até, né, a derrocada ali do time no final do primeiro turno, no início do segundo turno. Marlon Freitas, entendo a birra da torcida, a risadinha contra o Palmeiras não pegou bem, vem caindo de rendimento desde aquele gol contra o Flamengo, mas eu tenho certeza que é um cara que, se sair do Botafogo, vai arrumar emprego num time que vai estar lá competindo entre os melhores, e se bobear vai ser campeão e a gente vai ficar aqui chupando o dedo, como tem ficado, né, nessas últimas temporadas, nesses últimos anos. Né, o vice é o Cuca, aí o Cuca é campeão de tudo e a gente não ganha nada. Né, o time de 2007 é só amarelão, aí o Jorge Henrique sai do Botafogo, é campeão do mundo no Corinthians, o Zé Roberto é campeão brasileiro no Flamengo, e sim, tem várias outras, né, outros exemplos aí de situações que a gente coloca a culpa num jogador ou num técnico e depois eles são campeões e a gente fica aqui com cara de bunda. O que eu não concordo aqui, e acho que assim, é um clichê do futebol, é uma coisa cultural, infelizmente, aqui do Brasil, né? Ou joga por amor, ou o inferno vai começar, salário em dia e porrada em falta. Isso acho que não cabe mais no futebol, não é o tipo assim, de comportamento que a gente gostaria de ter, mas cultural, assim, todos os times têm isso. Né? Vou fazer o quê? No mundo maravilhoso, as coisas não deveriam ser desse jeito, mas são. E aí eu acho que tem um choque cultural do John Textor, que é um empresário americano, com os torcedores, né, do futebol brasileiro, que, cara, não tem como você discordar disso. A gente vive num ambiente muito tóxico na arquibancada, e não é uma coisa exclusiva do Botafogo, você vê em vários times isso acontecendo, Cruzeiro, no Vasco, no Santos. Quando está em crise, normalmente o negócio desanda. E acho que se o John Textor tivesse alguma coisa contra, e tem direito de ter, que ele fosse fazer uma denúncia, né, um BO, para levar às autoridades, né, essas supostas ameaças ao time em caso de derrota e tal. Mas ele jamais poderia responder publicamente, né, não só a Fúria, mas qualquer torcedor, qualquer movimento de torcida do Botafogo, né, como ele fez. Ele diz aqui, ó, sério, isso é uma piada? Você é o menos respeitado e o mais inútil das nossas maravilhosas torcidas organizadas, assim, jogando a Fúria aos leões. A família Botafogo sente dor, mas não está com você. Respeite os homens que lhe deram esperança para sonhar novamente. Cara, pegou pesado e acabou perdendo a razão. Podia até estar certo, mas na maneira como ele fala, né, colocando a Fúria como uma torcida inútil, a menos respeitada entre as torcidas organizadas do Botafogo, isso está errado. A instituição Fúria Jovem, ela já acompanha o Botafogo há muitos anos. Ela tem 20 e poucos, mas a origem dela é a torcida jovem do Botafogo. Os fundadores todos acompanhavam o Botafogo há anos, há décadas, né, de norte a sul do país, e dos momentos bons nos momentos ruins, e merecem um mínimo de respeito. Se existe uma ameaça ou qualquer outro tipo de situação, que vá nos órgãos competentes, mas sem desrespeitar a instituição, sem entrar numa guerra que só vai prejudicar o Botafogo. Quem sai perdendo é o Botafogo. Olha o clima que vem se criando para o jogo de domingo.
Complicado, né, cara? E depois aqui tem um final, é terrível, quando ele fala: respeitem os homens que lhe deram esperança para sonhar novamente. Porra, cara. Então era melhor nem ter feito a gente sonhar para fazer um papelão desse aí. E a gente não vai se contentar com migalha. Ah, deixaram vocês sonhar, então vocês têm que estar satisfeitos. Não, cara. O Botafogo é um clube grande e a gente tem que exigir títulos, tem que exigir comprometimento dos jogadores até o final, até o último momento. Luta. Tem que ter luta. Não pode entrar um time entregue dentro de campo, né, diferente, como se fosse um jogo de segunda rodada de Taça Guanabara. Não, cara, é uma fase, são 4 finais, uma fase super decisiva do Campeonato Brasileiro, a gente ainda tem chance. Então, o John Textor, muito equivocado, acabou aí trocando os pés pelas mãos no momento em que a gente precisava de paz e tranquilidade. Se ele ignorasse a postagem da Fúria, o que ia acontecer? Nada. O Thiago ia escalar o time, provavelmente com o Eduardo, e com mais um ou outro desses aí que foram criticados. O time ia entrar em campo mais tranquilo, agora não. Ele foi apagar um incêndio com gasolina, só inflamou ainda mais o ambiente no Botafogo. E aí o que acontece? Né? Deixa eu colocar aqui na tela também, o Nilton Santos hoje amanheceu pichado, né, com ameaças a John Textor, xingamentos a John Textor, né, e ameaças ao time e à diretoria. Aqui, ó, Textor comediante, respeita a maior do Botafogo, Textor cuzão, Fúria Jovem, time de covardes, jogadores frouxos, diretoria FDP, time frouxo, Fúria Jovem. Saudade do tempo que o Textor não estava no Twitter. Semana que ele inventa umas crises. Essa é mais uma. Teve o relatório lá da arbitragem que ele publicou, depois apagou, voltou. Fica remoendo essas coisas. Trata isso nos bastidores. E agora, em vez de chamar um representante da torcida, explicar, tentar conversar, né? Às vezes até pode não ter conversa, mas deixa rolar, deixa falar, né? Deixa seguir a vida, cada um na sua, mas não. Tem que inflamar ainda mais a torcida do Botafogo para esse jogo de domingo. Espero pelo menos que reforcem a segurança para o jogo do Nilton Santos, porque se o Botafogo não ganhar, o Botafogo empatando ou perdendo, tem grande chance de sair uma confusão que vai envergonhar muita gente, que vai deixar o Botafogo numa situação delicada, não apenas nesse campeonato, mas pensando também em 2024. História se repetindo, ano após ano. Pensei que com a SAF eu ia estar livre disso. Precisa de equilíbrio, o Botafogo tem alguém ali para segurar a onda, né, para não inflamar, mas não. O Botafogo, em todos os setores, sempre tem alguém para piorar ainda mais, agravar ainda mais a crise. Muito triste essa reta final melancólica aí que a gente vai atravessando, contando histórias que na minha cabeça já tinham passado, já tinham ficado para trás. Mas é o Botafogo repetindo os erros do passado. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Tamo junto aí, minha rapaziada. Grande abraço para vocês. Seja o que Deus quiser.